A gente conversa agora com José Veloso, presidente executivo da ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. José, muito boa noite, obrigado pela presença aqui na CNN. É um grande prazer falar com vocês de novo. Prazer todo nosso. José, como o setor vê esse encontro entre Lula e Donald Trump? Olha, com otimismo, né? É mais um passo que é dado. Nós não imaginávamos que essa reunião fosse uma reunião definitiva ou que saísse dali alguma coisa já palpável, né? Mas tivemos o primeiro movimento lá na ONU, depois tivemos a ligação do presidente Trump para o presidente Lula, tivemos o encontro na Casa Branca do ministro Mauro Vieira com o Marco Rubio e agora essa bilateral lá na Malásia. Não se imaginava que lá na Malásia nós íamos já acertar os pontos finais. O governo brasileiro entregou uma lista para o governo americano, em contrapartida, não entregou nenhum documento para o Brasil, formalizando uma negociação, mas o Brasil sim entregou um documento para se iniciar as negociações. Ontem, os dois presidentes, eu digo ontem na Malásia, hoje pela manhã aqui no Brasil, os dois presidentes falaram de uma possível reunião no final do dia. Ela não aconteceu, mas está marcada, pelo que nós sabemos, está agendada uma reunião para hoje, às 8h30 da manhã lá na Malásia, 9h30 da noite aqui no Brasil. E a gente entende que esta reunião é para as equipes começarem a trabalhar. O próprio presidente Trump colocou para a imprensa, naquele momento da coletiva, que o Marco Rubio trataria das questões de Estado e tínhamos ali também o Scott Bessent, que é o o secretário do Tesouro, e tínhamos ali o titular da USTR, né, o Jameson Greer, que trataria de tarifas. E do lado brasileiro, o ministro Mauro Vieira e o nosso secretário executivo do MDIC, o Márcio Elias Rosa. Então, a gente entende que agora, sim, começam as reuniões entre as equipes para uma possível, ou até provável, nova reunião de cúpula, essa talvez já nos Estados Unidos, entre o presidente Trump e o presidente Lula. Agora, José, o setor, vocês procuraram o governo Lula para explicar as dificuldades e o que vocês, se procuraram, qual o argumento e qual o ponto destacado pelo governo em relação a esse cenário com os Estados Unidos? Sim, nós tivemos várias conversas com o governo e é constante o tempo todo. A interlocução é muito fácil, né? Então, o governo brasileiro ele fez a lição de casa, conversou com vários setores da economia, não só com o setor de máquinas e equipamentos, e eles, inclusive, hoje entregaram um documento para o governo americano, já com a lição estudada, né? Mas nós também procuramos o outro lado. Nós estamos em contato constante com as nossas contrapartes lá nos Estados Unidos, não só o setor de máquinas, mas o setor industrial como um todo, e todos os setores, até do agro também, que estão envolvidos no tarifaço. Nós tivemos contatos lá na Secretaria de Tesouro, na Secretaria de Comércio, na Secretaria de Estado, na USTR e até no Capitólio. Estivemos naquela missão da CNI nos Estados Unidos. A ABIMAQ já esteve em maio e setembro lá nos Estados Unidos. Então, existe sim esse trabalho. E eu diria que grande parte da evolução das relações que estão sendo retomadas entre Brasil e Estados Unidos tem uma participação importante do setor privado, principalmente lá nos Estados Unidos. Agora, José, até que ponto esse cenário, esse impasse com os Estados Unidos passa a preocupar e muito o setor? Até que, se demorar mais, quanto tempo a situação passa a ficar dramática para o setor, na sua avaliação? Olha, a situação já é uma situação ruim, tá? Nós temos o lado positivo, que as coisas estão caminhando. Parece que nós estamos indo para um acordo e uma coisa é certa para nós, que não vai piorar a relação. Ou seja, o que tinha que piorar já piorou e agora, daqui para frente, é acertar os pontos. Mas o que está acontecendo no momento? Quando a gente máquinas e equipamentos, mais ou menos representa 20% do tarifaço, né? Tudo aquilo que ficou fora das exceções, que entrou na tarifa de 50%. Se a gente pegar as exportações do ano passado, 20% são máquinas e equipamentos.
Quando a gente olha máquinas, nós temos alguns setores mais importantes. Entre eles, máquinas para construção civil, componentes de máquinas e máquinas para a indústria de transformação. Quando a gente tira fora máquinas para construção civil, a queda nas vendas dos Estados Unidos já chegou a 28% no mês de setembro, que foi o primeiro mês de queda, que foi quando começou o tarifaço. 28%. As máquinas rodoviárias, por que eu separei? Elas não tiveram queda, permaneceram no mesmo nível de exportação. No entanto, são máquinas transacionadas entre grandes companhias, empresas muito fortes, com contratos de longo prazo e que você não consegue romper um contrato da noite para o dia. Então, essas empresas elas estão cumprindo com seus contratos e tomando prejuízo, porque agora tem uma tarifa de 50% que não tinha antes. Né? Então, elas estão assumindo o prejuízo. Então, quando a gente coloca as máquinas rodoviárias juntas, ou máquinas de construção civil, a queda é de 10%. Tirando máquinas para construção civil, que a queda é de zero, o que sobra é uma queda de 28%. E a grande preocupação, porque uma vez, quando a gente fala do setor de alta e alta média tecnologia, como máquinas e equipamentos, uma vez os nossos produtos substituídos, é muito difícil retomar. Então, nós temos duas questões. Uma, otimismo porque as coisas estão evoluindo. Duas, grande preocupação porque as coisas estão demorando. Não por culpa do Brasil, a gente sabe disso, o Brasil procurou antecipar as negociações, mas elas não aconteceram. Então, a gente vem já desde julho com a notícia ruim, agravou em agosto, e a gente vem, então, já com um período bastante longo de indefinição. Estamos otimistas, mas gostaríamos que se abreviassem as negociações. Conversamos com José Veloso, presidente executivo da ABIMAQ, a quem eu agradeço pela entrevista. Uma boa semana, José. Eu que agradeço, um grande abraço.